recebendo o engenheiro agrônomo e também supervisor de marketing, Luiz Menck, que vai conversar com a gente um pouco sobre dia de campo, para a gente entender um pouco a importância que o dia de campo tem no crescimento, no avanço do agro aqui em Rio Verde, também na nossa região. Luiz, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Leonardo. Obrigado pela oportunidade de estar trazendo um pouco sobre a importância do dia de campo. Hoje a gente vê desde o começo do ano até o momento pré-colheita, você vê muitos eventos acontecendo, seja de canais de distribuições, de sementeiros, de diversas empresas fazendo dia de campo. E esse momento é o ponto ápice de você levar direto com o seu cliente, com o nosso produtor, os materiais que são lançamentos, os materiais que já são estão há 2 anos no mercado, 3 anos, para a gente fazer aquele ajuste de população, ajuste de posicionamento, que aumenta o produtor ver a campo o que ele pode estar levando para o plantio da próxima safra. Então a gente já fala com 1 ano de antecedência, a gente já está pensando 23, 24 o plantio dessa área. Bom, qual que é a importância, você acabou comentando aqui um pouquinho, mas assim, qual que é a importância do dia de campo para o produtor rural e, claro, também para o desenvolvimento do agronegócio? Não, para o produtor ele ver o que vem de novo, porque hoje nós temos várias tecnologias sendo lançadas, então no caso Intacta 2 Extend, a Conquest Inist, que são biotecnologias de soja e também das variedades, seja das obtentoras como Neogen, Ela Genética, TMG, Soitec, por exemplo, que trazem a campo as novidades que todo ano vem entrando. Então para ele já conhecer de antemão aquele primeiro momento, aquele primeiro contato, antes de levar para a área, ele vê no dia de campo. Então ali já tem um panorama do que ele vai encontrar, o que os nossos consultores de venda irão ofertar para ele mais para frente, né? Então ele já começa a ver, a sentir esse material a campo. Outro detalhe muito importante é a questão da semente, né? A Cereal Ouro trabalha diretamente com isso, né? E o produtor rural hoje está muito preocupado, né, com essa logística da semente. Além de encontrar uma semente com um alto poder de vigor, de germinação, mas também com a distância, né, da UBS, né, do momento em que ele precisa dessa semente e o tempo que vai levar para ela chegar até na propriedade. Exatamente, Leonardo. E a Cereal Ouro a gente trabalha com alguns pilares, né? A base é a questão da qualidade. Então isso é primordial hoje, já não se fala mais de qualidade, se fala de outros aspectos, que a qualidade já está dentro, em tese, quando se compra, já está embarcado. A questão são dos serviços, seja um atendimento consultivo por parte do time de vendas, seja pelos serviços. Então o que às vezes difere uma ou outra são os serviços oferecidos aos clientes. Então nós temos, você falou da questão da entrega, hoje nós temos uma logística CIF, 100% com frota nossa, frota própria Cereal Ouro, Cereal Ouro Transportes. Então isso traz a segurança para o produtor de ele comprar a semente, se programar para entrega. Se acontecer algum atraso, às vezes a chuva atrasa ou a chuva chega antes do esperado, a gente consegue fazer esse manejo para o produtor receber o mais próximo. Semente, todos sabem, né? Os produtores sabem, é um ser vivo. Então você precisa ter o cuidado. Então a gente sai de uma câmara fria, 100% refrigerado, estamos colhendo agora, para ser entregue lá em setembro, outubro. Então você fica ali 6, 7 meses armazenado em temperatura adequada para a semente. E você entrega para o produtor antes, às vezes ele não tem capacidade de recebimento, então a semente fica exposta no sol e acaba perdendo qualidade. Então para evitar esse tipo de problema, a Cereal Ouro investiu nesse sistema de logística CIF com frota própria para amenizar esse tempo de exposição ao risco que causa uma semente exposta, armazenada de forma inadequada. Nós tivemos aí nos últimos dias o dia de campo, né, da Cereal Ouro. Isso, foi mais de 200 pessoas participando. Exato, foi um dia de campo especial, que esse ano a Cereal Ouro completa 55 anos de história. Então, um momento de parabéns até para o seu Newton Schwenk, que começou lá em 1968 em Santo Augusto, depois em 83 começou aqui em Rio Verde diretamente e está até hoje. Então foi um dia de campo especial. Além de comemorar os 55 anos, nós trouxemos esses 200 clientes que nos foram os principais clientes, que é o jeito Cereal Ouro de ser simples, objetivo e bem direto. Então nós trouxemos os nossos principais clientes para ver diretamente a campo sobre quais materiais que irão compor o nosso portfólio pensando na próxima safra. Então foi um momento de proximidade entre Cereal Ouro e os nossos principais clientes para ver em primeira mão os lançamentos do nosso portfólio para o próximo ano. Estamos no momento em que as máquinas estão entrando aí com mais força nas propriedades rurais para poder fazer a colheita, né? Qual que é a expectativa da Cereal Ouro agora nesse momento? A expectativa é muito grande de colher os frutos da safra passada, né? De tudo que foi plantado, construído ao longo dessa safra, mas já pensando no próximo passo. Nós, com os produtores de sementes, já estão pensando em 23, 24. O que aquilo precisará de ajuste
seja de uma população ou uma recomendação, mas também de trazer a certeza para o produtor. O material que nós vamos posicionar para vocês tem produtividade carimbada pelos campos de produção, seja da Cereal Ouro, seja de nossos cooperados. E temos aí os preparativos para a chamada safrinha, né? Está chegando, a máquina vem colhendo, a plantadeira já vem logo na sequência, desempenhando a sua função, o agro realmente não para. E aqui em Rio Verde, então, né, não pode parar de jeito nenhum. Não se para. Aqui Rio Verde acho que tem uma das principais capacidades, seja de colheita e plantio, muito rápido. Então se planta em uma semana e se colhe em uma semana. Estávamos preocupados alguns tempos atrás que não parava de chover. Agora que o tempo abriu, você vê a evolução da área colhida, como é muito grande. Estava falando aqui em off, em torno de 0,2%, 0,3% em uma semana, já estamos chegando a 4%, 5% de área colhida, né? Então isso mostra a rapidez que nós conseguimos, os nossos produtores conseguem tirar essa produção de campo. E o plantio da segunda safra, isso reflete da colheita, né? Então você começa a colher mais cedo, a plantar mais cedo, você minimiza o risco de você plantar uma safrinha fora de época, que é um perigo ali, e começando em março já é um risco muito grande. Então você traz uma safrinha mais cedo, um plantio mais cedo de um milho, então você consegue ter um melhor aproveitamento, seja da safra de soja, como também do milho segunda safra, né? Vamos falar assim que já é uma segunda safra, né? Foi uma safrinha, uma aventura, hoje é uma segunda safra que você consegue altas produtividades. O que vocês estão acompanhando lá com relação ao clima, previsão do tempo? Porque eu estava acompanhando alguns especialistas falando que existe uma preocupação agora com relação à colheita, que acabou atrasando um pouquinho, né? A soja se alongou mais aí no campo. E o que a gente pode esperar desse clima aí? O que você está acompanhando dos produtores, dos cooperados lá da Cereal Ouro? A gente está muito empolgado com esse tempo que está se abrindo. Então o tempo está ficando aberto durante o dia, está chovendo ali no final do dia. Isso que para a colheita é muito bom, que você consegue aproveitar, que você evita aqueles descontos que tem de umidade. Então você colhe com a soja na umidade ideal para você entregar para o armazém, ou para a produção de semente também, no caso nosso e dos nossos cooperados. Mas a gente está com uma previsão muito boa, que há ainda aquelas incertezas, né, que sempre ocorre de choveu muito agora e depois, será que realmente vai chover lá quando precisar, ali em abril, maio, onde das últimas chuvas para se fechar o ciclo do milho segunda safra, mas estamos com uma esperança muito boa de que a gente vai conseguir, nesse tempo de colher, tendo as chuvas ao final do dia e depois no outro dia aquele sol para colher de novo. Excelente. Ainda é muito cedo, mas não dá para precisar ainda das médias, né? Quantas sacas por hectare aí, né? Não, ainda está muito cedo. Acredito que na próxima semana a gente já consegue ter algumas médias mais precisas, né? Alguns pivôs já têm sido colhidos. A gente colheu semana passada em Palmeiras de Goiás um pivô de Neo 730 com 107 sacos de produtividade. Foi um resultado surpreendente para nós. Já esperávamos pela característica do material da Neo 730, o material RR, e nos surpreendeu com esse resultado. Então, agora que estão começando a sair as primeiras médias de produtividade. Excelente. Bom, Luiz, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, que vocês voltem mais vezes trazendo boas informações, novidades para nós aqui no nosso quadro Momento do Produtor, na TV Rio Verde. Um abraço para você, Arival, todo mundo lá na Cereal Ouro, viu? Obrigado, Leonardo. Estendo os cumprimentos do André, seu Nilton, o Arival, a você. Obrigado pela oportunidade e vamos juntos. Acho que o agro precisa de informação com credibilidade. É isso que nós precisamos levar para os nossos produtores. Mas mais do que para os nossos produtores, são para todos os ouvintes, todos os que participam desse programa, porque a gente precisa levar as informações. Às vezes, o que o agro produz, às vezes não chega como deveria chegar aonde